Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Dignare-me laudare te Virgo sacrata, da mihi virtude. Rendo-me digno de te louvar, Virgem muito santa, dá-me a força para enfrentar os inimigos. Ovo je jedna stara, drevna molitva. Esta é uma oração muito antiga, dedicada ou dirigida a Nossa Senhora. E as palavras desta oração, ao longo dos séculos, foram ecoando através da boca da Igreja. Talvez hoje, nos dias de hoje, querendo ser muito inclusivos e tolerantes, talvez não falemos de inimigos e acreditamos ou pretendemos acreditar que são todos amigos uns dos outros. No entanto, os cristãos tomaram desde muito cedo consciência de que existem inimigos da Santa Virgem e também se tornam inimigos dos próprios cristãos. Alguns, por exemplo, que adoram a Satanás e apoiam as legiões que lutam contra Deus, a mulher e a sua descendência. Cada pecado, toda a forma de tentação é inimiga. Os inimigos da Santa Virgem são todas as falsas doutrinas, aquelas doutrinas que oferecem outras alternativas. Esta oração é uma oração para nos dar força para lutar, especialmente quando estamos no meio de um combate espiritual. O combate espiritual data desde o Jardim do Éden. Desde esse momento, o Senhor oferece-nos a salvação, oferece a salvação aos homens. Pelo contrário, o demónio tenta os homens para que caiam na condenação eterna. Este combate espiritual manifesta-se sempre na história do povo eleito. Apesar de que Nosso Senhor tenha obtido a vitória, cada um de nós tem que aceitar livremente esta vitória. Esta aceitação reflete-se ao longo da nossa vida. Nós podemos fazer uma escolha ao longo da nossa vida. Também nós podemos envolver-nos de melhor ou de menor forma neste combate espiritual. Santo Agostinho dá um exemplo. Existia a cidade de Deus e existia a cidade dos homens. Dois amores. Existe um amor que odeia a cidade terrestre, existe a cidade que representa o amor dos homens. Uma representa o amor dos homens, outro o amor de Deus. Cada um de nós tem que fazer a escolha se prefere a cidade que é o amor dos homens ou a cidade que é o amor celeste. É por isso que nós, neste combate pela escolha, temos uma série de ladainhas que evocam a Nossa Senhora, os seus títulos. Como dizemos muitas vezes, a Arca da Aliança. Este título é um título que nos pode ajudar a compreender de Nossa Senhora no combate espiritual. Para melhor compreender esta imagem da Arca da Aliança, é preciso lembrarmos do Antigo Testamento. O que era a Arca da Aliança? Quando os israelitas saíram do Egito, o Senhor guiou-os através do deserto e num determinado momento deu-lhes indicações precisas sobre a tenda, o tabernáculo, o santuário, onde a sua glória deveria morar e onde iria haver um encontro com o Senhor.
esta tenda deveria ter no centro o santuário, e o santuário deveria ter a arca. A arca deveria ser feita de madeira que não apodrecesse e deveria ser coberta com uma folha de ouro, quer no exterior, quer no interior. E no interior deviam estar as tábuas da lei, dadas a Moisés, que alimentou o povo no deserto, e o bastão de Arão. Eles transportaram esta arca através do deserto e levaram-na até a chamada Terra Prometida. É provavelmente aí que acaba o nosso conhecimento em relação à aliança, a Arca da Aliança. Ela, no entanto, continua na Terra Santa. Esta arca foi levada para diferentes locais da chamada Terra Prometida. Na época do rei David, que fortificou o reino, ele tomou a decisão de colocar a arca em Jerusalém. Então, foi transportada, segundo as indicações, e aqueles que tocaram na arca de forma inapropriada morreram, segundo a tradição oral. Então, David, em vez de a trazer para Jerusalém, acabou por deixá-la numa outra localidade. Então, mais tarde, tomou conhecimento de que aqueles que tinham acolhido a arca tinham sido abençoados. E David aí mudou de ideia e pediu que fosse transportada esta feita para Jerusalém. Mais tarde, o rei Salomão, que dividiu o reino, viu que vários reinos estrangeiros invadiram esta terra prometida e a arca voltou a desaparecer do centro de Jerusalém. Mais tarde, Jeremias guardou a arca e aí criou-se uma tradição segundo a qual, onde aparecesse a glória de Deus, aí estaria a arca. Então, os judeus, a partir de um determinado momento, esperavam o Messias, mas também esperavam pelo aparecimento do novo da Arca da Aliança e a revelação da glória de Deus. E estando à espera desta realidade, podemos associá-la ao Novo Testamento. Quando nós começamos a ler o Novo Testamento com os olhos de Deus, que Maria representa perfeitamente bem esta Arca da Aliança. Por exemplo, estabelece o paralelo. No livro do Êxodo está escrito: noite cobriu a arca. Segundo São Lucas, no Novo Evangelho, diz-se que o Espírito Santo cobriu Nossa Senhora com a sua sombra. No texto grego aparece a mesma palavra quando se refere a sombra que cobre quer a arca, quer Nossa Senhora. No livro de Samuel também se fala de David que transportou a arca através do deserto. Em Lucas também se fala de Nossa Senhora que foi visitar, atravessou a Judeia para visitar a sua prima Santa Isabel. No Antigo Testamento, David também acaba por confessar a sua indignidade, não estar digno da altura. E com a visitação, Santa Isabel diz a mesma coisa: como é que a mãe do meu Senhor vem ter comigo? A arca ficará 3 meses na casa de Obed-edom, de Samuel, e Maria ficará 3 meses na montanha com a sua prima Santa Isabel, em Lucas I. No livro do Apocalipse, o templo celeste é descrito da seguinte forma: diz que a Arca da Aliança apareceu e o autor associou-a à mulher, a mulher do Apocalipse. Uma frase e outra começam por nos deixar esta ideia de que quer a mulher,
Nossa Senhora tem a mesma imagem da arca. Mesmo que os textos bíblicos não digam que a mulher seja Maria, a tradição, quando se refere a Maria, associa imediatamente a Nossa Senhora, a Maria. Mas mesmo que isso não fosse suficiente, na arca encontravam-se os 10 mandamentos, a palavra de Deus. E Maria trouxe no seu ventre o Jesus, que era a palavra eterna do Pai. Na arca encontrava-se a urna com a Amã, o pão vindo do céu que foi dado no deserto. E Maria trouxe em si o pão vivo descido do céu. Na arca encontrava-se o bastão. O bastão de Arão que floresceu. E Maria, no seu seio, trouxe o soberano, o Rei, o Padre Eterno, que foi Jesus Cristo. Dissemos que a arca era feita como madeira que não apodrecia. E em relação a Maria, a Igreja diz-nos que Nossa Senhora subiu ao céu sem conhecer a corrupção. A arca estava inteiramente revestida de ouro, o que representava a santidade, e naquilo que diz respeito a Nossa Senhora, a Igreja diz-nos que ela é sempre virgem, santa e imaculada, sem mancha de pecado. A Arca da Aliança, depois de ter saído do deserto, encontrou o seu lugar na Terra Prometida, onde também chegou o povo que a transportou consigo. Maria, ela é a verdadeira Arca da Aliança eterna, elevada na Jerusalém Celeste, a nossa pátria eterna, onde nós um dia esperamos chegar. Enfim, a Igreja diz no Catequismo, Maria, onde o Senhor fez a sua morada, e a Arca da Aliança é onde reside a glória do Senhor, a morada do Senhor entre os homens. Portanto, nós podemos ficar tranquilos. Nossa Senhora é verdadeiramente a Arca da Aliança. A Arca era também uma nascente vitória. Sempre que os israelitas participavam numa batalha, levavam consigo a arca. Quando eles não levavam a arca consigo, normalmente perdiam essas batalhas. Por isso, a partir de tudo isto, podemos concluir com toda a serenidade e certeza que Maria é a chave da vitória no combate espiritual. É aquele que transporta consigo a Arca da Aliança, seguramente irá a verdade. Aquele que não a transportar consigo terá seguramente a derrota. Hoje comemoramos os 800 anos, este ano comemoramos os 800 anos da morte de São Francisco. Para nós, São Francisco é uma nascente inesgotável que nos guia durante a vida. Ele foi um exemplo da luta do combate espiritual. Durante estes dias ouviram falar de São Francisco de Assis e ireis ainda ouvir falar. Sublinhamos um detalhe interessante da sua biografia, em relação ao qual não se fala muitas vezes. No século XII, o papel dos cavaleiros era muito importante na sociedade medieval e São Francisco tinha um sonho, queria ser cavaleiro. Uma vez ele sonhou e, ao sonhar, uma voz chamou e guiou até um palácio onde estavam armas muito bem limpas, protegidas, brilhantes, muito bem cuidadas. E a voz disse-lhe: estas armas são para ti e para os teus soldados. E para ele, isto foi a confirmação de que ele deveria ser cavaleiro. Então, na sequência, ele partiu de Assis para Apulia para ser um cavaleiro. Ele chegou a Spoleto, uma cidade vizinha, mas adoeceu. Ele deitou-se e teve outro sonho. Durante este sonho, uma voz disse-lhe: onde vais? Quais são os teus projetos? Então, São Francisco explicou tudo aquilo que era alma a essa voz.
Então ouviu a voz: quem lhe pode dar mais, o senhor ou o servo do senhor? E ele respondeu: o senhor. Então a voz disse: porquê é que abandonas o senhor para ir servir o servo? Porquê é que substituís o príncipe pelo sujeito? Então São Francisco disse: senhor, o que queres que eu faça? E a voz respondeu-lhe: volta para a tua cidade natal e aí ser-te-á dito aquilo que deves fazer, porque a visão que te foi oferecida a ver, vais compreendê-la de outra forma. Portanto, este sonho sobre a cavalaria é preciso vê-lo de uma outra forma. A cavalaria, na Idade Média, borili za svoga gospodara na konju. A cavalaria, à época da Idade Média, era um combate feito para ganhar honras, dinheiro para os senhores. As regras da cavalaria tinham regras bem específicas que destacavam vários predicados, nomeadamente a virtude, a coragem, etc, etc. Ter uma vida honrável, fidelidade, etc, etc. Justiça, coragem, penitência. E as regras em relação àquele que queria servir o Senhor também tinham as suas regras, muito precisas. O cavaleiro era fiel ao seu senhor, mas também à sua dama. Com o tempo e com a influência da cultura cristã, os cavaleiros passaram a ser como soldados de Cristo e de Maria. Quando eu li um livro sobre a criação da abadia de Cister e também referências à vida de São Roberto de Molesme, um dos fundadores de Cister, ele pertencia a uma família de cavaleiros. Todos pensavam que ele ia ser um cavaleiro à sua volta, um bom cavaleiro, mas ele escolheu ser monge, escolheu a vida religiosa beneditina e disse que ele escolhia uma cavalaria de um nível mais alto, sublime. Ele queria servir completamente o Senhor Jesus e o seu combate seria a penitência cotidiana, vivendo segundo a regra beneditina. E, segundo esta tradição, nós começamos a chamar a Nossa Senhora Domini Nostra, ou seja, Nossa Senhora. Nossa Senhora, Our Lady, Madonna. Todos estes são títulos ligados a estes ideais da cavalaria. Nossa Senhora, que nós servimos enquanto cavaleiros de Cristo. E agora, fazendo um parênteses, voltando atrás no sonho de São Francisco e da cavalaria, nós vemos que o Senhor lhe explicou que era preciso perceber os sonhos, no sentido de que o apelo que era feito para ele ir para voltar para a cavalaria era para a cavalaria, mas que estava ao serviço do Senhor. São Francisco de Assis era apaixonado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele amou de verdade e entregou-se de uma forma extraordinária, profunda, com uma grande pobreza. Ele assumiu perfeitamente o serviço do Senhor. Algumas biografias descrevem-no como soldado do Cristo ou cavaleiro de Cristo. Muitas virtudes cavaleirescas estão presentes nele: a disciplina, a ascese, a justiça, o apoio aos mais serviços, o serviço à Igreja. À sua época, a Igreja tinha muitos problemas. Existia uma crise moral, existia uma falta de coerência entre o clero. O movimento Francisco foi uma renovação que se fez sentir sobretudo nas igrejas, nas terras pertencentes à Igreja, e isso representou uma renovação da interpretação de Cristo. O número de franciscanos aumentou rapidamente. Ele pregava sobre a conversão e isso fez com que
a Igreja reaparecesse com uma nova força. Para além disso, existia uma ideia de cavalaria e que foi uma referência na vida de São Francisco. Eu gostava de amar e venerar a Nossa Senhora, a Santa Virgem Maria. Na sua biografia diz que ele tinha um amor inexplicável e inesgotável por Nossa Senhora, porque ele louvava de forma particular, escrevia-lhe orações com uma diversidade tão grande que a língua humana por si própria não saberia como exprimi-la. Portanto, ele foi sempre um cavaleiro, sabia defender a honra da sua dama, que era Nossa Senhora. São Francisco viveu como um cavaleiro de Nossa Senhora, um cavaleiro espiritual, combatendo no combate espiritual. Ele procurou sempre estar do lado da Santa Virgem e por isso ele venceu. Na sua salvação ou na sua saudação, São Francisco chama-lhe em primeiro lugar Nobel Senhora, e ele continua: salve o Palácio de Deus, salve o seu tabernáculo, a sua roupa. Estas imagens que são utilizadas por São Francisco são irresistivelmente associadas à Arca da Aliança, que é o local da presença de Deus. São Francisco sabia que com Maria, como a Arca da Aliança, ele tinha consciência que somente levando esta Arca da Aliança se chega à vitória no combate espiritual. E essa presença particular de Nossa Senhora vai ser encontrada em todos os aspectos da sua vida. Por exemplo, na pequena igreja porcíncula, onde Jesus ouviu a voz que lhe dizia: vende tudo e segue Jesus. Foi lá que ele acolheu também os seus irmãos e foi lá que ele também quis ter o coração da sua ordem. Foi lá que recebeu Santa Clara, quando Santa Clara quis juntar-se ao movimento dos frades menores. Foi lá também que ele escreveu o primeiro capítulo sobre o patronato de Nossa Senhora. E foi lá que ele pensou no futuro da ordem, para que ele fosse ao seu código cavaleiresco. Foi a partir de lá também que ele enviou os primeiros missionários para os 4 cantos do mundo. E foi lá também que ele recebeu os estigmas de Cristo em Laverna, porque também lá São Francisco construiu uma igreja dedicada a Nossa Senhora dos Anjos. E foi também lá que ele recebeu a irmã Jacqueline, a primeira franciscana. E foi lá também, naquele local, que ele passou para a vida eterna. À imagem dos israelitas, também ele caminhou no deserto terrestre para ser guiado por Nossa Senhora, a aliança da misericórdia, a aliança eterna que o levou para a cidade de Deus, para a Jerusalém Celeste, para a sede de Cristo Rei. Antes desta passagem definitiva, ele fez da Mãe de Jesus a padroeira e a advogada da sua ordem. Foi sobre as suas asas que ele entregou os filhos, os seus irmãos franciscanos, que ele ia deixar com a sua morte. E os seus irmãos perpetuaram este desejo. Nunca abandonaram aquele local a porcíncula, nunca abandonaram Santa Maria dos Anjos. Na época em que os teólogos diziam que Nossa Senhora tinha sido concebida sem pecado, foram os franciscanos que rezaram à Imaculada Conceição. Os franciscanos construíram igrejas dedicadas à Imaculada Conceição, à sua Assunção. Eles decidiram defender a Terra Santa também. É o local da primeira morada da aliança
da Arca da Aliança. E é também lá que viveu a nossa Mãe do Céu. Os franciscanos, como cavaleiros Nossa Senhora e do Senhor, partiram como missionários para os 4 cantos do mundo. Há muitos que morreram como mártires. Eles levaram a devoção a Nossa Senhora como uma verdadeira Arca da Aliança, fazendo com que fossem vitoriosos por causa disso. Quando descobrimos o Novo Mundo, quando a América foi descoberta no século XVI, os franciscanos foram os primeiros missionários. Lá também eles foram bater-se por Nossa Senhora e pelo seu Senhor. Quando chegaram ao México, diz que os seus sermões não eram muito eficazes inicialmente. Havia poucos batizados a partir da escuta dos seus sermões. Então, aconteceu qualquer coisa de extraordinário em 1531. Na colina de Tepeyac, a bem-aventurada Virgem Maria apareceu. Apareceu a um homem chamado Juan Diego. E nós sabemos que a ele, Nossa Senhora, lhe ofereceu a tilma, um presente com a própria imagem da Nossa Senhora, e que é a imagem da sua presença. E a partir dessa intervenção de Maria, a partir das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, o número de batizados aumentou muito, que não havia, diz que não havia água suficiente para batizar todos aqueles que se queriam batizar. Mais uma vez, Maria revelou-se como a Arca da Aliança que levou o reino de Cristo a vencer. E a partir daí, a fé em Cristo passou a ser viva e enorme. No entanto, também lá existem forças que tentam destruir a força, a fé de Cristo. A fé passou a ser algo comum na vida deste povo. Mas no início do século XX houve uma revolução que quis criar um Estado contra a Igreja, que queria afastar completamente a Igreja da sociedade e do dia-a-dia da população. Em 1917 foram criadas leis anticlericais. Foi a Constituição do México que implicava a aprovação de leis anticlericais que proibia o culto público da Igreja Católica, que proibia que as pessoas aparecessem em público com vestes religiosas. Inicialmente, estas leis não foram levadas muito a sério. No entanto, chegou um presidente chamado Kaleskia que quis aplicar estritamente as leis aprovadas pela Constituição. E o povo católico quis boicotar estas leis. Foram feitas petições, juntaram-se milhares de assinaturas, mas isso não funcionou, porque a pressão dos políticos contra os católicos era de tal forma forte que muitos sacerdotes passaram a ser assassinados, sobretudo aqueles que celebravam em público. Então, há algo que nós chamamos os cristeros, o povo comum, os sacerdotes dos campos, as mulheres, os trabalhadores organizaram-se e criaram um movimento chamado Cristeros, um movimento contra a violência contra os cristãos. E estes cristeros, saudavam-se dizendo Viva Cristo e Viva Cristo Rei. E caminhavam com a bandeira representando Nossa Senhora de Guadalupe no seu centro. Foi uma guerra sangrenta. O Exército Federal executou sacerdotes porque celebravam a Eucaristia. Os fiéis que nas Eucaristias participavam pediam-lhes que renegassem a Cristo, mas eles não se demoviam, defendiam Cristo e continuavam sempre a dizer Viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. A vida cotidiana era o terço, a confissão, a Eucaristia, os sacramentos, a escuta da palavra de Deus, a penitência.
Entre esses cristeros, a Igreja declarou também muitos mártires bem-aventurados. Um daqueles que eu gostaria de destacar é José Luís Sánchez del Rio, declarado como beato e canonizado quando tinha 14 anos. E ele transportava a bandeira nos seus combates. Ele trazia consigo a bandeira de Viva Cristo Rei e a bandeira de Nossa Senhora de Guadalupe. Ele participou num combate, perdeu o seu cavalo, porque deu o seu cavalo ao general e desta forma o inimigo capturou, foi torturado e os seus carcereiros queriam que ele renegasse a Jesus Cristo e a Nossa Senhora de Guadalupe. Ele assiste ao enforcamento de um companheiro seu, encorajando a dizer: não negues. Ele foi torturado também logo em seguida. Esfolaram-lhe a base dos pés, a planta dos pés, e teve que caminhar até ao seu túmulo com os pés esfolados. No entanto, enquanto caminhava, continuava a gritar: Viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora de Guadalupe. E em frente ao túmulo no qual iria ser sepultado, ele nunca negou e continuou a gritar. Ele foi apunhalado com uma baioneta, dispararam-lhe uma bala, mas nunca negou nem a Virgem, nem Jesus Cristo. Quando olhamos para trás e vemos a coragem, o martírio, a sua fé inabalável deste movimento, destes homens cristeros, ficamos tocados, porque vemos que através da vida destes homens foi dado testemunho sobre Cristo Rei e Nossa Senhora. Mesmo que muitos tenham morrido, mas foi graças a eles que hoje em dia no México podemos celebrar publicamente a Santa Missa. Podemos contemplar a tilma de Nossa Senhora de Guadalupe e nós podemos contar com santos cavaleiros aos quais podemos pedir intercessão para que nos ajudem no nosso combate terrestre. Para nós que vivemos o dia a dia, parece-nos que a batalha espiritual é mais feroz do que nunca e temos a sensação de que estamos a perder esta batalha. Por exemplo, em relação aos franciscanos, nós percebemos que o número de efetivos franciscanos, de monges, estão a diminuir. É como se tivéssemos a sensação de que tivéssemos perdido esta eficácia. Mas não é só a ordem dos franciscanos. É a nossa igreja. Parece que a nossa igreja está a ficar fraca. É como se lhe tivesse a faltar vida. Se nós tivermos em linha de conta que a média de cristãos católicos hoje em dia é muito baixa. Hoje sobrevivemos, deixamos de viver a fé. Muitos indicadores mostram que os católicos não vão à missa, os católicos deixaram de se confessar, os católicos não acreditam na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, os católicos não rezam como rezavam, os católicos vivem como qualquer pagão, os católicos deixam-se guiar pela moda do mundo. Eles procuram o prazer da carne como todos os outros. Eles negligenciam a Igreja sobre a moral, o casamento, a vida. Muitos católicos passaram a ser não crentes praticantes e conformaram-se com aquilo que o mundo lhes propõe. E não são os outros, somos nós, mesmo nós aqui. Eu vejo com a minha própria vida como o mundo muitas vezes nos afasta da cidade de Deus. Muitas vezes pretendemos o mal em vez do bem. Eu vejo a mim a fraqueza quando é preciso dar testemunho público de Jesus e da Santa Virgem. Eu vejo em mim como é fácil pegar no telemóvel e passar ligado ao telemóvel horas e horas
mas vejo que é difícil ficar alguns minutos com o terço na mão em oração, rezando o rosário. Eu vejo como é fácil ter, passar horas à volta de uma mesa a ter conversas vãs sem interesse, mas como é difícil ter a fraternidade, criar a fraternidade à volta da oração, do louvor, na Eucaristia. Vejo em mim também como eu julgo os outros, em vez de julgar-me em mim próprio. Eu vejo como é fácil ver, julgar os outros sem que eu interfira em seu favor. E por isso mesmo eu sinto mal muitas vezes comigo próprio e penso, o que é que os outros vão pensar de mim? Será que alguém vai compreender o combate ou como os ideais da cavalaria? O que é que vai pensar este ou o que vai pensar aquele? Mas eu raramente pergunto, o que é que o Senhor pensa de mim? As palavras do Senhor, o Senhor diz: tu nem és frio nem quente, como és morno, como és tépido, eu vou-te vomitar. Então, converte. E quando eu ouço esta palavra, é como se esta palavra me fosse dirigida a mim. Talvez tudo isto, aquilo que vos diga, possa parecer pessimista. Talvez alguém pergunte porque é que temos que nos envolver num combate espiritual, num ideal cavaleiresco. Nós deveríamos ser pela paz, nós deveríamos ser pelo shalom, pela paz, devíamos ser pela plenitude. A guerra, a paz não é só a ausência de guerra. A paz é viver segundo a vontade de Deus. A paz é a realidade do reino de Cristo. A paz é uma entrega total, um abandono total à vontade de Deus. E isto não se faz automaticamente neste mundo onde o diabo combate a cidade de Deus. É por isso que nos é pedido que combatamos um combate pela paz, pela verdadeira paz. E nós só podemos vencer, ter essa paz, lutando ao lado de Maria, como os cavaleiros que lutaram pelo reino de Cristo Rei. Devemos fazer este combate em todos os cantos da terra. A Igreja de Cristo deverá descobrir de novo a Igreja militante, a Igreja que combate. Muitas pessoas que vêm aqui a Medjugorje dizem frequentemente que podemos sentir aqui uma paz muito especial. Aqui rezamos pela paz, aqui recebemos a paz, aqui levamos connosco a paz. Mas há também aqueles que vêm e vão-se embora dizendo que a paz fica em Medjugorje. Isto acontece desta forma é porque a paz que se vive aqui não é psicológica, nem... E ela só não existe porque não se assente na vontade de Deus. Porque a paz que nós construímos sobre a nossa vontade, ela perde-se. É preciso lutar pela paz de Deus. É preciso lutar, muitas vezes, contra nós próprios, para permitir que a paz de Deus entre na nossa vida. Depois, é preciso lutar para que esta paz não fique só aqui, em Medjugorje, mas é preciso levá-la para as nossas famílias, para as nossas paróquias, naquelas onde nós lutamos para que a paz vença, para que a Igreja vença também. A paz é dada onde existe o reino de Deus. É aqui que Nossa Senhora nos ensina a fazer este combate. É aqui em Medjugorje que Nossa Senhora dá as instruções aos seus cavaleiros. A espiritualidade de Medjugorje é precisamente a espiritualidade da Arca da Aliança e dos seus cavaleiros. É aqui que nós recebemos as armas da cavalaria, o terço, a Sagrada Escritura, a confissão, o jejum e a Eucaristia. O rosário é a nossa primeira arma. São Francisco combateu sempre com Nossa Senhora e é por isso que ele foi vencedor. Para os cristãos do México, o rosário estava sempre nas suas mãos, o terço estava sempre nas suas mãos. Talvez eles não tivessem ganho o mundo, mas ganharam a coroa do martírio. Com o terço na mão, nós estamos com Maria nas mãos e com a Arca da Aliança.
e aquele que caminha com a arca chega sempre à vitória. A Sagrada Escritura é o nosso código de cavalaria, que nos faz viver os ideais da cavalaria. São Francisco ensinava aos seus irmãos a viver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os cristãos não tinham a Sagrada Bíblia com eles nas mãos, mas viviam o Evangelho, viviam a palavra que recebiam durante a Eucaristia. Para nós, a leitura da Santa Escritura ajuda-nos a viver segundo as instruções do Nosso Senhor. Ensinam-nos a viver o Evangelho do Senhor Jesus. A meditação da Escritura ensina-nos a ser cavaleiros do Senhor e da Santa Virgem. A confissão é a nossa armadura. São Francisco é o exemplo da confissão. Ele confessava-se regularmente, muitas vezes, e incitava os seus irmãos a confessar-se. A nossa ordem é das primeiras ordens a divulgar a importância da confissão. Sabendo que estamos no campo de batalha, os cristãos, por exemplo, eles morriam os padres morriam para guardar o segredo da confissão. Sem a graça, nós combatemos sozinhos e as hipóteses de vencer são poucas. Somos vulneráveis, por isso devemos confessar-nos frequentemente para nos mantermos em estado de graça e fazer crescer a graça em nós. A armadura do cavaleiro é a confissão, para evitar morrermos em pecado mortal. Portanto, estamos sempre preparados para o combate. O jejum também é importante. São Francisco jejuava muito, ele encorajava os irmãos a jejuar. Também sabemos que os cristãos jejuavam sexta-feira, faziam penitências suplementares para poder viver o reino de Cristo. Através do jejum e através de outros esforços, afastamos-nos dos bens terrestres, afastamos do nosso corpo físico e aquilo que ele exige de nós e tiramos mais partido na luta contra o pecado. É por isso que o verdadeiro cavaleiro tem que jejuar com frequência. A Eucaristia é o alimento que nos dá a força. São Francisco, quando via uma igreja ao longe, ele prostrava-se. Ele dizia: nós vos adoramos, Senhor. E chamava a atenção dos seus irmãos para fazer o mesmo. Os cristãos preparavam-se para a Eucaristia e eles celebravam a Eucaristia e morriam pela Eucaristia se fosse preciso. A Eucaristia é o alimento para podermos combater. É aquilo que nos dá a vida eterna, é aquilo que nos prepara para o sacrifício que Jesus teve no Calvário. Celebrando de forma solene e aproximando-nos da Santa Comunhão com dignidade, nós escolhemos o campo da vitória, o campo de Deus. É desta forma que a Arca da Aliança, Nossa Senhora, nos dá instruções. Nossa Rainha ensina-nos a ser cavaleiros da paz, cavaleiros de Cristo Rei, e ser seus cavaleiros é válido para todos nós. Sejamos todos cavaleiros de Cristo. Eu estou convencido que o regresso a estes valores, a aceitação desta arma que Nossa Senhora nos dá, é a chave para toda a renovação da Igreja. A renovação, igualmente, da nossa Ordem Franciscana e de todas as ordens religiosas do mundo. Mas será também a renovação da vida espiritual da Igreja. Dado que estamos no ano de São Francisco, ano jubilar, e como ele era religioso, hoje nós celebramos o dia de Santa Maria dos Anjos, a advogada protetora dos franciscanos. Eu gostaria de vos recordar a nossa fidelidade. Caros jovens, peço-vos que volteis para a vida religiosa. Dizemos que
da vida religiosa um mistério inútil. Eu li um livro que qualificava a situação atual em função do discernimento, que rotulava a vida religiosa como mistério inútil. Há muitos testemunhos sobre o apelo à vida religiosa, que muitas vezes falavam de privilegiados que escolheram um caminho específico. A história da Igreja diz-nos que não é assim. A história da Igreja revela-nos que muitas pessoas no mundo, ao longo dos séculos, seguiram a vida religiosa. O Senhor continua a chamar-nos como fazia à época, mas somos nós que deixámos de responder a esse apelo, a esse chamamento por parte de Deus. Irmãos e irmãs, o Senhor também vos chama a vós, a todos, onde existe aqui, mesmo entre vós, dentro de muitos corações, este desejo de ser chamado, este desejo de se aproximar de Deus. Que o exemplo do nosso São Francisco e dos cristãos vos motive a tomar uma decisão cavalheiresca. Abracem Nossa Senhora e caminhem com coragem. Se vocês sentirem que sois atraídos para esta vida, avancem com coragem. Todos vós, irmãos e irmãs que querem fundar uma família, já fundaram, vivam também este estado, esta vida de forma cavalheiresca. Deixem sempre que Nossa Senhora vos guie, armem-se com as armas que Nossa Senhora vos proporciona e criai santas famílias, famílias onde criamos filhos sãos. Crianças como São José e cavaleiros Nossa Senhora. Deixem que Nossa Senhora vos guie sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, acordemos todos nós nesta festa de Nossa Senhora dos Anjos, Santa Maria dos Anjos, este espírito cavalheiresco, e com Maria combatamos corajosamente pelo reino do Cristo. Que esta oração hoje saia dos nossos lábios, hoje e sempre ao longo da nossa vida. Torna-me digno de te louvar, Santa Virgem. Dá-me força contra os teus inimigos. Viva o Cristo Rei. Amém.